Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da seleção da Holanda que conseguiu a sua vaga às quartas de final ao derrotar os Estados Unidos por 3-1. Um jogo que foi mais equilibrado que o placar mostra, né? Porque 3-1 dá a ideia de que foi uma vitória talvez tranquila da Holanda, mas não foi bem assim. Os Estados Unidos teve bons momentos do jogo. É uma seleção que deixa a Copa com um sentimento meio dúbio, né? Poderia ter feito mais? Talvez. Mas mostrou coisas positivas, mostrou alguns desempenhos interessantes, né? Inclusive, hoje não acho que eles jogaram mal. Talvez defensivamente, dando muito espaço pelos lados, o que fez o Blind e o Dumfries terem a melhor atuação dele, talvez na sua carreira de seleção holandesa, né? Porque o Dumfries com duas assistências e um gol, né? O terceiro gol muito bonito, inclusive, né? O Blind marcando um gol também, gerando uma baita quantidade de jogo e dando assistência pro Dumfries. Os gols hoje era muito nos alas, né? Os alas estavam fazendo uma participação formidável para a Holanda hoje, de um jeito que, ao meu ver, pouco apareceram na fase de grupos. Então, assim, a gente viu agora uma Holanda melhor, uma Holanda que conseguiu ser mais objetiva, que machucou mais no ataque, mas aí aquela questão, foi por causa do encaixe do adversário ou foi porque houve alguma evolução com o Van Gaal aí durante essa passagem da fase de grupos para o mata-mata? O fato é que eles jogaram melhor, foi uma atuação melhor, mas ainda assim, defensivamente, eles correram muitos riscos, os Estados Unidos gerou chances claras, mas é aquele negócio, o futebol e o esporte em si é um esporte de quem aproveita as oportunidades. E os Estados Unidos desperdiçaram várias, né? Poderiam ter marcado mais do que aquele gol culposo, assim podemos dizer, que o Pulisic cruza, o cara desvia no pé dele, encobre o goleiro, mas eu duvido que o cara pensou isso, que ele conseguiu calcular exatamente isso. Foi um acidente, mas um acidente bem-vindo para os Estados Unidos. De qualquer maneira, os Estados Unidos mostra que tem uma base para 2026. Eles podem crescer, se tiver novos jogadores, tem uma base de jogadores jovens, talentosos, né? Não há um jogador muito veterano, né? Por exemplo, 2010, quando os Estados Unidos estava bem na Copa do Mundo, o melhor jogador deles era o Donovan, que como jogava? O Donovan era um jogador espetacular, mas já era um veterano, né? Já não era um cara jovem, né? E assim, a gente está vendo agora uma base muito jovem dos Estados Unidos, com muito talento, né? O Weston McKennie, Timothée Weah, a gente também tem o Christian Pulisic, que também é um jogador bem jovem. Então assim, você tem jogadores jovens, promissores, talentosos, né? Com um teto de produção alto, né? Com bastante potencial. Então assim, esses caras podem crescer, evoluir e fazerem dos Estados Unidos uma seleção mais competitiva. Mas ainda tem trabalho para fazer e ainda tem que arrumar outras peças. Os Estados Unidos ainda depende de arrumar jogadores ali mais decisivos, tanto para o meio-campo como também para as laterais, ao meu ver. Acho que então, os Estados Unidos precisa ainda adquirir um pouco mais de talento se quiser ambicionar mais do que as oitavas de final. Acho que fez falta jogadores mais decisivos também no ataque. O Pulisic é um bom jogador, é um cara que tem bom drible, ele tem bons passes, boas assistências, mas eu sinto a falta de um goleador nesse time dos Estados Unidos. E assim, ser um grande centroavante fica complicado fazer as coisas andarem. A gente vê até no Brasil, a gente tem um problema ali de não ter um centroavante decisivo atualmente, né? A gente tenta buscar essa esperança talvez no Pedro, no Richarlison, mas eles não são, assim, artilheiros tão confiáveis como, por exemplo, é um Erling Haaland, um próprio Kylian Mbappé, mesmo não sendo um centroavante em si. Então, assim, a gente sabe que ter um centroavante, ter um cara que puxa a responsabilidade para marcar gols, é muito importante. Os Estados Unidos ainda não tem isso. Não à toa, deixa a Copa do Mundo com 3 gols marcados e desperdiçando muitas chances claras de gol. Hoje foram 3 desperdiçadas. Eles podiam ter uma história diferente nesse jogo se tivessem aproveitado as chances. Mas é aí que a Holanda está indo bem nessa Copa. Ela pode não ter encantado, mas quando tem tido a oportunidade para marcar gols e para passar à frente no placar, então o controle do jogo eles estão aproveitando. Conseguem avançar às quartas de final. É uma seleção que se esperava conseguir chegar nessas fases, jogando melhor do que jogou até agora, mas agora que o caldo engrossa, né? Porque eles pegaram seleções, algumas bem organizadas, algumas com bastante vontade, mas seleções, no final das contas, incompletas em termos de talento. A chance deles pegarem a Argentina é 95%. Vou dar uns 5% para a Austrália, mas a tendência natural é que a Argentina supere a Austrália e avance a próxima fase. Então, assim, a Argentina tem tudo aí hoje para avançar e, obviamente, uma seleção muito mais complicada de enfrentar que qualquer uma que a Holanda teve nessa Copa. É uma seleção com mais talento e é muito mais bem treinada. O Scaloni faz um dos melhores trabalhos de seleção do mundo, se não o melhor. Então, assim, ao meu ver, a Holanda na próxima rodada tem talvez o grande teste deles, com certeza, com a Argentina avançando, o grande teste dele na Copa é aquele negócio. Perdeu, já dançou, se consegue a vitória, aí são uma seleção seriamente assim, candidatas ao título. Acho que eu ainda não coloco a Holanda nos favoritos, porque ainda acho que falta um teste definitivo e eu acho que a Argentina é esse teste para eles. Mas
quartas de final. Se a gente lembrar que 2018 nem na Copa estiveram, 2014 foram semifinalistas, mas ainda era o auge daquela geração que tinha Robin, Van Persie, Sneijder, então ainda tinha um resquício daquela talentosíssima e brilhante geração de atacantes. Agora, com uma nova geração, com novos jogadores, ainda com alguns veteranos bons e qualificados, a Holanda faz uma Copa decente aí, chega às quartas de final e veremos até onde eles vão. No momento, são os primeiros classificados entre os 8 últimos remanescentes, assim podemos dizer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.